Camisa da seleção brasileira na cor vermelha. Certamente você já ouviu falar nesse assunto que tomou conta das redes sociais de ontem para hoje por conta de um anúncio feito por um site em inglês que afirma que o segundo uniforme da seleção brasileira de futebol, que hoje é azul, será vermelho na Copa do Mundo de 2026. Agora, o que está por trás dessa escolha? Eu já vou falar sobre isso, só que antes é preciso que fique claro que, até o momento, isso se trata de uma especulação. Foi um site especialista em uniformes de futebol que disse ter essa informação com exclusividade e, com base nisso, começaram a surgir supostos modelos na internet. Também não acho que esse assunto surgiria do nada, mas o fato é que a CBF, até o momento, não confirmou nada, mas também não fez questão nenhuma de negar os boatos, o que já diz muita coisa. Enfim, o que poderia levar a seleção a usar um uniforme vermelho? O que está por trás dessa história? O primeiro ponto que eu levanto aqui é o seguinte: o uniforme de uma seleção de futebol precisa ser das cores da bandeira desse país? Não, os uniformes geralmente são feitos de acordo com as cores das federações de futebol. É por isso que, por exemplo, a bandeira do Japão é branca e vermelha, mas o uniforme principal da seleção japonesa é azul. A bandeira da Itália é verde, branca e vermelha, mas o uniforme principal da seleção italiana também é azul. Só que no caso do Brasil, as cores da Confederação Brasileira de Futebol são as mesmas cores da bandeira nacional: verde, amarelo, azul e branco. Por isso que o uniforme da seleção brasileira é nessas cores. O próprio estatuto da CBF determina isso, exceto quando houver autorização da diretoria. Ou seja, a marca que fornece os uniformes pode até sugerir a cor que ela quiser, mas ela só seria utilizada depois da aprovação da diretoria da CBF. Portanto, se o Brasil usar um uniforme vermelho, é porque a atual diretoria da CBF deu autorização para isso. A responsabilidade é deles. O segundo ponto que eu levanto aqui é o comercial. A marca fornecedora dos uniformes naturalmente tentará explorar os seus produtos comercialmente. Ao lançar uma nova camisa para um time ou seleção, ela busca vender muitas unidades. Existem, por exemplo, modelos comemorativos em homenagem a algum acontecimento ou alguém específico. Só que no caso do Brasil não há absolutamente nada de comemorativo que remeta à cor vermelha, então não faria sentido nenhum nesse caso. E acima de tudo, independentemente do interesse comercial da marca, tudo precisa passar pela autorização da diretoria da CBF. Então, se a marca destrói a identidade do país, por exemplo, para tentar ganhar mais dinheiro, ela só faz isso com a autorização da CBF. Volto a dizer, a responsabilidade é deles. Agora, se não há nada de comemorativo que remeta à cor vermelha no Brasil, que outro interesse comercial a marca poderia ter nessa cor? É aqui que entra o terceiro ponto que eu levanto aqui: o político. A narrativa que se vende, tanto aqui dentro do Brasil quanto lá fora hoje, é a de que o nosso país está polarizado. O ano de 2026, além da Copa do Mundo de futebol, também terá eleições presidenciais no Brasil. Um dos espectros políticos dessa tal polarização já adotou as cores verde e amarela como sua identidade, em função das cores da própria bandeira do Brasil, e a camisa da seleção brasileira de futebol se encaixou nesse contexto. O outro lado, porém, não tem nenhum uniforme que represente a sua identidade, a não ser as imagens dos próprios partidos ou movimentos militantes. Uma camisa vermelha da seleção brasileira viria a calhar para unir a cor da militância de esquerda a esse sentimento de que o Brasil é dos brasileiros, que foi uma das narrativas que passaram a ser utilizadas por essa turma depois que as sanções dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras passaram a ser possibilidades reais. Quem conhece a história dessa militância sabe muito bem que esse pessoal, assim como os demais integrantes do famoso Foro de São Paulo, defendem uma América Latina unida, uma grande nação, socialista, é claro. Mas esse argumento não é muito apropriado para o atual contexto do país, então eles fazem de conta que isso não existe. Enfim, o fato é que, para Lula e para o PT, uma camisa vermelha da seleção brasileira seria um ótimo símbolo para reforçar sua identidade e suas narrativas na campanha de 2026, e ainda por cima, mesmo que de forma subliminar, isso ajuda a enfraquecer a nossa identidade como nação, um processo indispensável para quem quer assumir de vez o controle sobre um território. Levando tudo isso em conta, na minha visão, não há possibilidade de que essa ideia de uma camisa vermelha tenha surgido na marca fornecedora sem um dedo político de quem está hoje no comando do país. Agora, lembra do que eu falei anteriormente aqui e insisti em repetir? Tudo isso só vai para frente com a aprovação da diretoria da CBF. A responsabilidade
é deles. E nesse sentido, o momento para a aprovação de uma camisa vermelha é o mais favorável de todos. Já falei sobre esses escândalos em outro vídeo, mas vou resumir rapidamente. A CBF hoje é presidida por Edinaldo Rodrigues, um cara rodeado de polêmicas. Ele aumentou exponencialmente o próprio salário do presidente, aumentou os salários dos presidentes das federações estaduais às vésperas da eleição em que foi, coincidentemente, reeleito por unanimidade, é acusado de favorecer amigos, parentes, aliados, é acusado de usar dinheiro da confederação para bancar a própria defesa, há relatos de que até prostitutas foram pagas com dinheiro da confederação, etc. O Edinaldo assumiu a presidência da CBF de forma interina após o afastamento do ex-presidente e depois foi eleito de fato. Só que, um tempo depois, por conta de suspeitas de fraudes no processo eleitoral, ele foi afastado por decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele só foi reconduzido ao cargo depois que um recurso do Partido Comunista do Brasil no STF, em vez de ser encaminhado para o ministro André Mendonça, que era quem já havia tomado decisões anteriores sobre esse caso, foi colocado para sorteio pelo presidente da Corte, Barroso, e coincidentemente caiu nas mãos de Gilmar Mendes. Por que coincidentemente? Porque Gilmar Mendes é sócio e um dos fundadores do IDP, um instituto que tem uma parceria privada, através de um contrato milionário, com a CBF, mais especificamente com a CBF Academy. O diretor-geral do IDP, inclusive, é o próprio filho de Gilmar, que também é sócio do instituto. Segundo jornalistas que investigam essa história, além da parceria com o IDP, a CBF ainda tem hoje alguns integrantes ou ex-integrantes do IDP em cargos importantes dentro da confederação. Ou seja, Gilmar Mendes tem, na prática, controle sobre o que acontece na CBF. Unindo isso ao fato de que Gilmar Mendes já disse que foi graças ao STF que Lula voltou à presidência da República, ao fato de que Gilmar Mendes é o maior crítico da Lava Jato, já tomou diversas decisões em favor do PT e de outros partidos ou políticos de esquerda, não fica difícil ligar os pontos para entender como seria fácil para Lula influenciar em uma decisão da CBF, não é mesmo? Só que tem um grande problema nessa história. A marca fornecedora da camisa pode até não se importar com a identidade brasileira por trás do uniforme e, pensando apenas em fazer dinheiro, lançar uma camisa vermelha. Só que o pessoal que tem interesse político por trás disso não contou para a marca que fantasma não compra camisa. Misteriosamente, aquela metade da população brasileira que vota no PT e que defende suas pautas, como a oposição à anistia aos presos do 8 de janeiro, não aparece nas ruas quando é convocada pelos seus líderes. Enquanto isso, o pessoal que veste verde e amarelo faz com que imagens como essas sejam registradas. Será que, ao descobrir a verdade, a marca ainda insistirá na ideia de fazer uma camisa vermelha? Bom, se isso acontecerá, eu não sei, mas o fato é que aqui no Brasil a relação de amor entre o governo Lula e a imprensa militante está cada vez mais estremecida. Os mais de 300 milhões de reais destinados pelo governo Lula ao Grupo Globo nesse atual mandato parecem estar sendo cada vez menos convincentes para que os seus pseudo-jornalistas militantes passem pano para o governo. A bola da vez é o escândalo do INSS. Ao falar sobre isso, um dos maiores nomes da militância dentro da Globo News, Natuzaneri, largou os pés no peito de Carlos Lupe, ministro da Previdência, mas não conseguiu esconder a parcela de culpa do presidente Lula nessa história. Veja só. Em avaliação, o ministro da Previdência perdeu todas as condições de permanecer no cargo. E aqui eu não estou fazendo antecipação de juízo de valor sobre o que ele sabia ou o que ele não sabia da história, mas foi incompetente. Ah, mas Natuza não começou com ele, começou em 2019, mas a Ana Flor falava aqui, e eu vou repisar, o volume de descontos explodiu em 2023, de 22 para 23. Daí, por si só, já não dá para manter o ministro no cargo. Não é nem por rolo, que eu não tenho como dizer se havia ciência dele ou não, se a investigação vai descambar para isso, mas por incompetência mesmo. E mais, não só por incompetência, mas não ter agido de maneira correta. Primeiro porque descumpriu uma ordem do presidente da República de demitir aquele que era alvo da investigação e presidente do INSS. Já começa por aí. Em segundo lugar, porque ninguém sabe onde essa investigação vai dar. Essa é uma investigação clássica, como se diz, de uma comissão parlamentar de inquérito. Você sabe como começa, não sabe como termina. E você não sabe quem está com a mão suja nessa história. Então é o seguinte, atingiu algo grave, são os aposentados, é roubo de dinheiro de aposentado, de pensionista. Gente que não tem condição, que muitas vezes não tem condição de ir a uma agência do INSS.
Então, o governo, que num primeiro momento, insisto, agiu de maneira correta, foi diligente, agora me parece que está dormindo no ponto. Natuza, mas tem um problema de coalizão partidária, porque o PDT, eu concordo que há. E o governo não pode ficar vendendo assim partidos, porque os que têm e que são mais próximos, porque são da centro-esquerda, precisam de cuidado. Mas vai respingar no próprio Palácio do Planalto, se o governo demorar a agir. Então, acho que pode dormir no ponto, acho que está dormindo no ponto. E Lupe não tem condição de ficar. Eu não sei que atestados ele terá ao longo desse processo, no final dessa história. Mas de incompetência, esse atestado já é dele. E aí, será que uma turbinada no orçamento seria capaz de resgatar a chama da paixão entre o governo Lula e a Globo? Ou será que a Globo já fez a fila andar e decidiu partir para um novo amor?